petróleo ainda é a principal fonte de energia do planeta. E o Brasil é o 13º produtor mundial e ainda deve subir nesse ranking com a exploração do pré-sal. A cadeia produtiva do petróleo é responsável por mais de 10% do PIB nacional, envolvendo a indústria de plástico, química, farmácia e fertilizantes. O crescimento do setor de petróleo e gás no Brasil tem gerado muitas oportunidades de emprego. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a indústria cresceu 300% em 10 anos. O combustível que move o mundo tem atraído muitos profissionais, mas a área ainda está carente de mão de obra qualificada. Existe uma série de funções envolvidas na indústria do petróleo, entre elas a de engenheiro de petróleo e gás. São atividades que envolvem o desenvolvimento das acumulações, tanto de óleo quanto de gás, dentro dos reservatórios. Esses reservatórios são descobertos na fase de exploração e o engenheiro de petróleo ele faz todo o desenvolvimento desse reservatório, desde a análise dos reservatórios até a produção, escoamento, garantia de escoamento, passando por perfuração de poços, completação de poços e sistemas de produção. Esse profissional pode atuar de uma forma multidisciplinar em 6 grandes áreas: geoengenharia de reservatório, construção de poços, chamada engenharia de poços, perfuração e completação, sistemas de produção marítimas e terrestres, gestão e operação de poços, também chamada de economia do petróleo, e a parte de segurança, meio ambiente e saúde do trabalhador em indústria de petróleo. A formação do engenheiro de petróleo e gás, que antes era determinada pela pós-graduação, hoje conta com cursos superiores específicos. Na UFRJ, que abriu a primeira turma em 2004, o curso tem a duração de 5 anos. São oferecidas 30 vagas por ano. A formação específica do engenheiro de petróleo tramita entre outras áreas do saber, como as engenharias química, mecânica e civil, e a geologia, outro curso que tem sido bastante procurado por quem quer trabalhar na área de petróleo. O petróleo se forma nas rochas de fonte e depois ele vai migrar para o reservatório. Isso é, sai de uma rocha muito fechada e vai para uma rocha porosa. E esse caminho é o trabalho do geólogo de petróleo, de identificar onde ele se formou, qual é o caminho que ele seguiu e onde ele se depositou. Cabe ao geólogo, então, quantificar a extensão da jazida, se ela é econômica, se é viável a sua pesquisa, a sua produção. Tem um colega meu que disse que cada geólogo que a gente emprega tem 10 empregos de engenheiro, né? Então, o número de engenheiros é muito maior, necessário é muito maior do que de geólogos, mas se o geólogo não estiver lá embaixo achando petróleo, não tem emprego para o engenheiro. Na UERJ, aumentou a procura pelo curso de geologia. A universidade tem um dos mais completos laboratórios de geologia do petróleo. A gente encontra hoje em dia um mercado altamente aquecido com as descobertas nas acumulações do pré-sal, uma demanda não só nas operadoras e nas prestadoras de serviços, mas em vários elos da cadeia da indústria do petróleo, onde o engenheiro de petróleo acaba tendo uma função muito importante para esclarecimento do que é a indústria do petróleo, o que faz a engenharia de petróleo, para dar todo o suporte. Há estudos do PROMIMP, que é um programa de formação de mão de obra, que vão ser necessários até 2014 220 mil postos de emprego na área de petróleo. Claro que esses 220 mil não chega a 1.000 geólogos, mas é um número bastante significativo e vai depender muito da velocidade com que as empresas queiram estudar realmente, não só o pré-sal, como o resto do país que continua sendo explorado, né? Para cada trabalhador direto da indústria de petróleo, você ainda tem mais 3 ou 4 trabalhadores indiretos. Então, a indústria do petróleo hoje está com o mercado bastante aquecido. Mas por ser uma fonte de energia não renovável e poluente, será que o petróleo ainda vai reinar por muito tempo? A definição de temporal de quando vai acabar o petróleo é uma definição muito delicada. A própria definição de reservas é bastante delicada. Então, a única coisa que a gente sabe é que quanto mais for se extinguindo o petróleo, mais importante vai ser
a função do engenheiro de petróleo. Uma coisa é a gente descobrir petróleo a 50 metros de profundidade, outra a 3.000, 4.000 metros. São condições completamente diferentes e a importância desse profissional é cada vez maior. Para quem pensa em se dedicar à área de petróleo, alguns requisitos são fundamentais. Capacidade de fazer análises e sínteses numéricas, análises e sínteses gráficas, além de ter um conhecimento científico muito grande, de tal forma a interagir com as diversas áreas. A indústria do petróleo, a área da engenharia de petróleo, é altamente multidisciplinar. Então, a capacidade desse profissional em interagir com as diversas áreas da engenharia do petróleo é fundamental. Ele tem que se comunicar bem de forma oral escrita, ter um domínio de uma língua estrangeira, preferência língua inglesa, que é a língua usual na nossa área de engenharia e principalmente engenharia de petróleo. Ele tem que estar comprometido com uma atualização constante, visto que tecnologias novas são constantemente desenvolvidas, e além disso ele tem que estar aberto a mudanças, porque é uma profissão onde a mudança dele, tanto de setores quanto até mesmo de país, é uma coisa bastante normal. Como o Brasil é um país que está atraindo muita atenção e muito investimento, muitos estrangeiros da América do Sul mesmo estão vindo para o Brasil. Então, o espanhol, muitos prestadores de serviços também são oriundos do México, Colômbia, Venezuela. Então, o espanhol também está se tornando uma língua muito importante. Disposição para trabalhar embarcado, não ter hora. A plataforma está operando Natal, Ano Novo, madrugada, e a gente recebe ligação, recebe chamado para poder estar atento e estar em cima do trabalho, das operações durante todo o período. Então, a disposição e realmente qualificação é algo muito importante. Além de profissionais graduados, a grande carência do mercado de petróleo e gás é de profissionais da área técnica. Tem a necessidade dos operadores das plantas de produção e encaminhando pelo segmento de petróleo, até mesmo parte de refino, de distribuição. Então, é uma área que está bastante aquecida e em todos os níveis. A área de petróleo e gás, ela engloba vários setores. A gente tem desde a exploração, lá em alto mar, no caso do Brasil, a gente tem bastante em alto mar, até a distribuição da logística aqui em terra. Então, o profissional que quer ingressar na área, ele pode atuar, ele pode escolher a atuação na exploração, na produção, ou em terra, na fase de suporte, que eles chamam, isso seria a cadeia produtiva do petróleo, que vai gerar N empregos. Pensando nesse nicho, Samuel abriu uma escola técnica, que tem os cursos voltados para a qualificação operacional e formam, em média, 300 alunos por ano em cada unidade. Hoje, um aluno que atua nessa área operacional, ele tem entre 16 e 35 anos, chega a ter profissionais com mais idade, mas o principal público é entre 16 e 35 anos, e eles necessitam ter, no mínimo, um ensino médio. Homens e mulheres. E o que surpreende hoje em dia é que as mulheres estão entrando nesse mercado, tanto em áreas administrativas como em áreas operacionais. Hoje, eu diria que o mercado está relativamente fácil para quem está qualificado. O momento de investir agora e os próximos 10 anos é a época de expansão nacional. Estou fazendo esse curso, espero quando acabar esse curso poder fazer a faculdade também, para ter mais conteúdo e arrumar uma coisa boa, né? O engenheiro de petróleo e gás Bernardo se formou há apenas 2 anos e já trabalha numa grande empresa de petróleo. Trabalho no escritório, trabalho projetando poços, fazendo estudos de poços de correlação, estudos de todos os poços, todos os dados históricos da bacia, da área que a gente está operando, no caso da OGX, nas bacias de Campos, Santos, Parnaíba, Pará, Maranhão e Espírito Santo. A sorte me ajudou porque eu ia fazer vestibular para engenharia química, mas o meu ano de vestibular abriu a engenharia de petróleo. E já conversando com o pessoal mais experiente, tias e tios que trabalhavam já na área, me indicavam a seguir nessa carreira de engenharia de petróleo. Antes de me formar, eu já estava estagiando numa empresa de análise de investimentos, análise de mercado de investimentos, então de óleo, gás e energia elétrica. Então é uma empresa pequena, multinacional, mas aqui no escritório do Rio era uma empresa pequena, só tinha eu e 3 gerentes. Então foi muito bom para fazer contato, conhecer pessoas. E numa dessas reuniões, conheci um pessoal da OGX e eu entrei na OGX em junho de 2008, me formei em dezembro e logo fui efetivado já como engenheiro júnior. Pegando carona no crescimento da produção de petróleo,
A indústria naval, enfraquecida nas 2 últimas décadas, experimenta agora um renascimento. Segundo a Associação Brasileira de Construção Naval e Offshore e o Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval, só de encomendas da Petrobras até 2020 serão 97 plataformas e 510 barcos de apoio, o que exige a construção de 17 novos estaleiros. Para dar conta dessa demanda, o mercado necessita de mão de obra especializada. Uma das profissões mais procuradas é a de engenheiro naval. O engenheiro naval ele trata toda a parte de projeto, né, construção e também operação de praticamente qualquer estrutura flutuante, né? Seja ela um navio, um barco, uma plataforma de petróleo, uma unidade industrial que usa, que seja, né, móvel e flutue, até coisas do tipo uma fazenda marítima, né, seria objeto, né, do engenheiro naval, e também algumas estruturas até portuárias, né, como cais e coisas desse tipo. A formação do engenheiro e das áreas de atuação dele profissionais vão estar relacionados com as características que esse tipo de estrutura flutuante precisa para ser dimensionada, para ser projetada, né? Então tem a parte estrutural, tem a parte de hidrodinâmica, a parte de projeto, de concepção, né, uma coisa mais geral, até a parte de transporte, a construção naval e a parte também de máquinas, né, que seria também mais uma área que ele poderia atuar. A UFRJ tem um único curso de graduação em Engenharia Naval do Estado do Rio de Janeiro. A procura é grande e são oferecidas 35 vagas por período. É um curso muito legal, assim, é difícil, mas é muito legal, estou gostando muito. 4 anos atrás a perspectiva de mercado era muito boa, o mercado estava em expansão, que se concretizou hoje, né? O pessoal sai empregado praticamente, né? As empresas, né, que o engenheiro naval estaria hoje sendo solicitado, né, vão desde o estaleiro, né, que é as indústrias típicas de construção naval, até empresas de navegação, coisa semelhante, passando pela própria universidade, né, que eu também sou engenheiro naval, né, a marinha e, eventualmente, institutos de pesquisa que precisem dessa área. A indústria naval brasileira, que há 10 anos tinha 2.000 empregados, fechou 2010 com 50 mil empregos diretos. E a projeção é que esse número chegue a 100 mil em 2016. Nós tivemos assim, uma grande procura, né, de engenheiros navais aí para a parte específica de construção naval mesmo durante a década de 80, mais ou menos, em que teve os primeiros planos nacionais de construção naval. E agora com a questão do petróleo, né, e o pré-sal e a própria estrutura da Petrobras, né, que é uma grande demanda, né, sempre foi, também o mercado está muito aquecido, né? E nós estamos revivendo essa época, né, áurea passada, de casos de empresas que nos procuram, né, solicitando ou oferecendo oportunidades de vaga de, né, postos de trabalho para engenheiros navais. Então hoje a área está muito carente de mão de obra específica, mão de obra qualificada e técnica. Porque hoje nós temos muitos operários, mas o pessoal é muito novo. Também estão em aprendizado. Há defasagem de escola técnica em todo o território brasileiro. Diego acabou de se formar em engenharia naval e já ocupa um cargo de chefia. Ele é responsável por uma linha de produção inteira num estaleiro. Minha atividade hoje no estaleiro é acompanhar uma área de montagem e chefiar toda a parte de montagem, solda e aprovação dos blocos do navio, que depois serão enviados, aprovados pelo controle de qualidade, para a carreira, para poder ser edificado e unido um bloco no outro para fazer o navio em si. Eu consegui estágio após mandar muitos currículos. Eu corri atrás, mandei currículo para um monte de empresa e finalmente me chamaram para entrevista aqui, onde eu entrei, já estou aqui há 3 anos. As perspectivas são muito boas. Hoje eu tenho, como chefe de divisão, eu posso ir a gerente, posso chegar à diretoria de um estaleiro de grande porte como o nosso. Fiz essa escolha de engenharia naval porque o mercado estava precisando, que eu sabia que eu ia ter uma profissão garantida com um sucesso.